Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vim aqui para conversar com vocês hoje sobre um assunto muito sério, um assunto sobre os vícios, a dependência química. Esse é um assunto hoje muito sério que a gente vive, que a gente está convivendo, né, no mundo, aonde a droga está tomando conta. O vício pelo crack, que é a droga mais invasiva que tem, que atinge milhões e bilhões, né, de pessoas. E quem tiver interesse neste assunto, eu convido para que venha assistir este vídeo, deixe seu comentário, deixe a sua curtida, compartilhe para alguém que esteja passando pelo mesmo problema. Gente, como eu vinha dizendo, a dependência química é um assunto que está se tornando assim uma situação precária no Brasil, em todo o mundo, né? Mas o que é esses jovens? O que é os nossos jovens? Os nossos irmãos vivendo que nem zumbis, é o que a gente vê hoje. Essa droga é tão invasiva, é uma droga tão imunda, que o nome próprio já diz, é uma droga, né? Que veio para destruir, para acabar com o ser humano, acabar com as vidas, acabar com a família. Eu hoje vim aqui desabafar com vocês, porque eu passo por isso, eu luto com isso diariamente. Eu tenho um filho que é dependente químico, ele é usuário do crack, internei ele já, né? Mas não é fácil, né, pessoal? Ele era casado, tinha a família dele, tinha casa montada, vivia normal, né, como todo brasileiro, trabalhando, adquirindo. Ele e a esposa dele sempre foram muito companheiros um do outro, criando filho em união os dois, sempre tentando comprar o melhor, com sonhos. Os sonhos eles tinham muito. Ele já era usuário da maconha, começou na juventude, acho que lá já até tinha passado um pouco, acho que pelos seus 17, 18 anos, lá ele experimentou a maconha e sempre disse que nunca ia fumar, experimentar o crack. Até que esse dia, infelizmente, chegou. E eu, como mãe, eu sempre ainda conversava, mesmo ele não sendo mais um guri, um adolescente, já era um homem, né? Eu sempre conversava com ele sobre isso aí, ele sempre disse, não, capaz, isso aí nunca, porque ele via os exemplos, né? Mas o que leva a experimentar, o que leva a pessoa a chegar a esse ponto, a gente não sabe, a gente não entende. Não é fácil, não é fácil para nenhuma família, não é fácil para uma mãe, não é fácil para um pai, para uma esposa, para os filhos, todos sofrem. É uma droga que quem tem um dependente químico, seja por álcool, droga, até os jogos, né? Hoje em dia tem muito também, eles destroem família. É o maior destruidor de família, vem aos vícios, né? E hoje eu até estava meio para baixo, depressiva, deitada aqui pensando, né? O meu filho faz 2 dias que não vem para casa. E hoje eu vou, me veio, né, de gravar esse vídeo para tentar, né, ajudar as pessoas, porque a união faz a força, a corrente faz a força, né? Às vezes é um comentário que toque na gente, um comentário já levanta, né, a gente de novo. Pessoal, vou contar um pouquinho então dessa situação.
Como eu já tinha falado em outros vídeos, um vídeo anterior, que eu tenho uma filha de 25 anos, morava comigo. Ela se mudou para Passo Fundo, foi morar com o namorado trabalha lá. Aqui em Alegrete ele veio servir no quartel, acabou porque eu moro numa cidade no interior, uma cidade pequena. Aí terminou o prazo dele lá no quartel, ele foi para a cidade dele trabalhar, porque aqui ele não conseguiu serviço. E ajeitou lá tudo, né? 7 anos de namoro, chegou a hora dela ir. Eu até fiz um vídeo aqui para vocês, se quiserem assistir, falando sobre isso aí, né? Como foi doloroso, como foi triste, mas eu tô feliz porque eu sei que ela tá bem, eu tô feliz porque eu sei que ela tá com quem ela gosta e eu conheço ele, sei que ele é um rapaz muito bom, respeitador, um cara legal mesmo. E de uma família boa, de uma família mesmo, né? Boa, que eu digo é que tem caráter. E assim, pessoal, o meu filho Eduardo, ele começou a fumar o crack com 31 anos. Ele entrou pro vício do crack. E daí foi só o começo para a destruição da família. Começou briga, ele começou a enxergar coisas, achava que ela traía e começou ali é só alucinações da droga, né? Um dia ela me ligou, tive que ir lá ligeiro, ele botou até fogo na cama que disse que tinha gente debaixo da cama. Tudo alucinações, né? Ela tentou dar força para ele, tentou ajudar ele, de tudo que foi jeito, mas não teve jeito. Essa droga ela vem para destruir mesmo. Depois de fumar, depois de experimentar, não tem assim, não é fácil, até sai, até acredito, tem gente sim que sai, tem gente que para, mas é muito difícil. E ela não aguentou e foi embora. Pegou as coisas dela, o filho que tem 6 anos hoje, né? Tinha 5, faz 1 ano que ela tá separada. E ele veio, mais de 1 ano, mais de 1 ano. E ele veio, começou a vender tudo de dentro de casa, tudo, vendeu as coisas, que ela não levou, ele vendeu tudo. Quando não tinha mais nada dentro de casa para vender, ele começou a desmanchar a casa para vender. Vendeu as tesouras da casa, que é o madeiramento, vendeu o telhado, vendeu tudo, pessoal, tudo, tudo. Caixa d'água, tudo que tinha na casa ele vendeu. Eu até não entendi ainda por que não vendeu o terreno. Mas graças a Deus, né? E foi morar na rua. Foi morar na rua, não queria vir para cá de jeito nenhum, foi morar na rua. E eu, como mãe, vendo o sofrimento dele, não é fácil, né? Tinha dias assim que do nada eu pegava e saía, ia atrás dele. Ele mora no outro bairro aqui da minha cidade, da minha cidade. E eu ia atrás dele procurar, andava na rua, via ele viajando, né? Pregando a palavra de Deus, olhando para cima. Chegava nos pátios, na frente dos pátios, se o portão estava aberto, ele entrava, botava a mão para cima e ficava orando, como se tivesse, diz que ele era o profeta de Deus, alucinação, né? E até hoje ele afirma que é. E a gente, como mãe, sofre muito de ver isso. É uma dor assim que só quem passa que entende, só quem passa. E aí eu fui procurar ajuda para ele. Fui procurar ajuda. Ele sujo, 8 meses a gente não conseguiu fazer ele tomar um banho, 8 meses não conseguiu fazer ele cuidar da higiene, abandonou. Um rapaz que sempre foi caprichoso, foi vaidoso, ele até demorava mais que a mulher dele para se arrumar, e
e tá naquela situação, né, precária que a droga leva. E aí eu fui para a justiça pedir uma ordem judicial para internar ele. Demorou, mas conseguimos. Baixou o hospital, tive que pedir ajuda da polícia, né, o CRAS, no caso, para poder levar ele, né, porque não era a vontade dele de ir, era contra a vontade dele, porque ele sempre dizendo que ele estava bem, que quem precisava de ajuda era nós, no caso, os que estavam tentando ajudá-lo. Aí, nesse tempo que ele ficou no hospital, no segundo dia ele tentou fugir. Aí foi que amarraram ele, fizeram barba, fizeram o cabelo, cortaram, passaram a máquina, né? E banho, parece que uns 5 dias depois ele tomou banho. E ficou lá 21 dias revoltado, com muito ódio de mim. Eu ia visitar ele, mas ele com muito ódio, muito revoltado, muito bravo, porque estava lá contra a vontade dele. Mas com o tempo ele foi se acalmando. Ele ficou 21 dias, que é o tempo que fica, né, para desintoxicar. E aí ele deu alta. No mesmo dia, ele foi fumar. No mesmo dia, ele fumou o crack. Começou meio que escondido, porque eu falei para ele que eu ia internar de novo. Começou meio que se cuidar, e eu vendo que ele estava fumando, e poucos dias ele se foi de novo para as ruas. Ficou aqui em casa, arrumei, trouxe ele para cá, ele ficou. E eu disse que eu ia internar ele de novo se ele seguisse, né? Mas não adianta, né? A droga parece que é mais forte do que palavras, do que o amor que a gente tem. Não é fácil estar falando sobre isso com vocês, né? Porque muitas horas, eu tiro assim, acordo, faço oração. E só o que eu posso fazer, pessoal, é entregar ele nas mãos de Deus, que eu já fiz isso, né? Eu entrego todos os dias, eu entrego ele nas mãos de Deus. Porque só Deus para cuidar dele, só Deus. Ele já teve, os brigadianos também, uma vez na esquina, já pegaram ele, judiaram muito dele também, porque ele estava com a mão erguida, assim, olhando para o céu e orando, e eles mandavam baixar as mãos, e ele não baixava. E ele dizendo que era o inimigo, né? Que até Jesus, que sofreu na cruz, que era o Filho de Deus, imagina ele que estava pregando, e ele judiaram muito dele, porque ele não queria dar obediência, que disse que tivesse que matar, que matasse, dizendo para os brigadianos. Aí chegou uns conhecidos ali, até que os brigadianos viram que era a viagem da droga, né? E deixaram. Que eu sempre digo que é Deus, né? Outra vez também, os amigos, entre 5 da droga, brigaram com ele queria uma droga, não sei como é que foi, uma confusão por causa de droga lá. Pegaram ele e quase mataram, deram nele só de pedra. Cada um fechava a pedra na mão e batiam nele. Cortou cabeça, corpo, tudo. Foi horrível também. Ele ficou no hospital, aí foram falar comigo para já arrumar um leito para ele, né? Mas que ia levar uns 3 dias mais ou menos, e segurar como ele, sem medicação ali no quarto, onde a janela também não tinha grade, não tinha nada que pudesse fazer segurar ele ali. Mais uma vez ele melhorou, acordou no outro dia e foi embora. Ficou 24 horas no hospital e foi embora. Saiu, fugiu. Ninguém conseguiu segurar ele. Mas com essa ordem judicial, a gente conseguiu. Internamos ele, ele ficou lá 21 dias. Como eu disse para você, saiu, voltou a usar. E eu tô na luta. Porque como é difícil a gente que é pobre, vamos dizer assim, que não tem dinheiro, que não tem condições da gente poder
ajudar um filho, ajudar uma pessoa que a gente colocou no mundo, a gente se sente incapaz porque a gente não tem condições financeiras de tentar tirar ele desse vício. Muita gente diz assim, tu já criou, deixa. Mas não é assim, a gente que é mãe, a gente que cria, a gente que tem amor, a gente sabe que não é deixa, não, sabe que não é virar as costas, é a gente tentar resgatar, porque é uma vida. E é uma vida, e além de ser uma vida, é um filho da gente. Então, eu tô lutando, né, para ver se eu consigo aqui, fazendo esses vídeos no canal, que quem sabe, né, que por Deus nada é impossível da gente conseguir ainda ganhar, trabalhar, ganhar, e eu ter condições, né, de pagar uma clínica particular para ele, que fique 1 ano, 2, até ele se recuperar, porque eu acho que tinha que ter clínicas para dar assistência mais para os dependentes químicos, porque falta muito, muito isso aí para nós aqui, para o Brasil, porque é muita, muita cracolândia, é muita droga, é muitos jovens, é pessoas casadas, é de tudo que é idade, faixa etária de idade, que estão abandonando tudo e estão caindo, né, nessa vida. E o nosso Brasil tá ficando que nem uns zumbis, eles andam que nem uns zumbis, né, pelas ruas. Essa droga tira a vergonha, o caráter deles, desmoraliza, acaba. Porque eu lembro assim, que quando ele fumava a maconha dele, ele vinha passar o dia, almoçar aqui em casa comigo, ele saía e ia fumar longe. Agora, quando ele tá aqui, ele fuma até na esquina esse crack. E não adianta falar, pessoal. Não adianta falar. Eles saem fora de si, eles não têm vergonha, eles não se escondem. E eu não quero deixar esse vídeo muito longo, né? Foi mais um desabafo mesmo. E pedir assim para Deus, para que Deus possa ajudar todos nós, todas as pessoas que assistirem esse vídeo, as pessoas que estiverem passando, porque eu não peço só para o meu, eu peço para todos, pelos vícios, por qualquer tipo de vício, que Deus liberte, que Deus toque no coração, que ele possa vir também refazer a vida dele com outra família, a cuidar o filho dele, que ele sempre foi um pai muito amoroso, muito presente na vida do filho, e ele abandonou tudo, deixou tudo para trás. É lamentável, né, o que a gente passa, é lamentável. Ele hoje em dia, ele tá aqui em casa, mas ele já passa 2 dias, 3 na rua, direto. Quando ele chega de madrugada pelas 3 horas da manhã, 4 horas que eu vejo, ele não tem jeito de tomar banho, não tem jeito, não toma banho. Chega sujo, fedorento, tá barbudo, tá ficando cabeludo de novo. E eu não consigo ir sozinha, pessoal, eu não consigo. E ele fica naquele fedor, naquela sujeira insuportável dentro de casa. As coisas estão tudo, o da minha cozinha, que eu pude tirar e colocar na outra peça, eu coloquei, porque sabe que eles vão levando também, né? Tem mais essa. E aí ele toma banho quando ele vai sair para a rua, mas também não usa sabonete, não usa shampoo, não usa nada. É só aquela água no corpo e bota a roupa ali cheirosinha, bem lavada e sai. E quando ele volta naquela situação precária. Imploro para que ele tome um banho. E ele se ofende ainda, me xinga. E é nessas horas assim que a gente vê, né? O que a droga faz com eles. Mas é isso, pessoal. Era esse desabafo que eu queria trazer aqui para vocês.
Tô contando isso para vocês porque eu quero que vocês conheçam a minha vida, como eu disse no primeiro vídeo, que eu ia abrir a minha casa, abrir a minha vida um pouquinho para vocês me conhecerem mais, saberem do que eu passo. E prometo para vocês que não é só vídeo triste, eu também vou trazer vídeos bons, alegres aqui para vocês. Espero que vocês gostem deste vídeo, que se inscrevam, deixem o seu like. Se quiserem compartilhar com alguém que esteja precisando, que estiver passando pelo mesmo problema, compartilhem. E vocês todos fiquem na paz de Deus. Deixo para vocês um beijo enorme no coração de cada um. Tchau.